Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. E essa mensagem, irmãos, ela é especial para vocês que se comportam como comprados pelo sangue de Cristo. Vocês que se comportam como propriedade do Senhor. Vocês que não se mandam. Vocês que perguntam ao Senhor, vocês que esperam antes de tomar uma decisão, vocês que oram, vocês que têm paciência, vocês que guardam a palavra da paciência do Senhor Jesus, vocês que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que se comportam como tais. Essa mensagem, irmãos, é para vocês, tá? Quero ler a palavra de Deus para nós em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Dai glórias, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, eu quero comentar com vocês, quero conversar aqui com vocês. Eu estava conversando com o Senhor, nós temos sofrido muitas pressões ultimamente. Eu estou falando de nós que nos comportamos como comprados, nós que não profanamos o corpo do Senhor, que não é nosso, com essa maldição dessa poção da farmaqueia, essa profanação do inferno. Então, eu estou falando, irmãos, que as dificuldades para nós vão só aumentar. Esse período de teste que nós estamos passando, irmãos, ele é para nos purificar, para nos refinar. A palavra diz que nós seríamos provados, embranquecidos, refinados, né, nos últimos tempos. E aí eu estava aqui orando, conversando com o Senhor e tal, a respeito dessas situações todas que nós estamos vivendo. Várias pessoas perdendo emprego porque não querem profanar o corpo, não querem permitir que essa coisa maligna acesse sua corrente sanguínea e crie ali as conexões, né? Essas situações aí já tem um chip líquido ali dentro, foi falado já em diversos vídeos. E aí, irmãos, eu estava conversando com o Senhor, e eu vou bem conversar aqui com vocês nesse vídeo, vou bem conversar com vocês. Eu estava aqui pensando, né, como que eu faço para gravar mais algum vídeo explicando e pensando em vários vídeos aqui que eu tenho que legendar e não sei o que, e o Senhor falou comigo, irmãos. E você lê os argumentos das pessoas, né, e você recebe os argumentos das pessoas, e você vai em outros vídeos, e você vê as pessoas comentando e concordando, ou você vê vídeos de pessoas falando e blogs e tal. E aí eu fui conversando com o Senhor e o Senhor falou o seguinte: isso é para você que se comporta como comprado, você que não foi profanado, você que tem o corpo limpo perante o Senhor. Existem pessoas que não vão entender, irmãos, a gravidade disso, elas vão ficar negando até elas estarem diante do Senhor Jesus. O Senhor me levou, irmãos, para meditar naquela palavra que Ele falou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Olha isso, irmãos, a pessoa vai estar achando que ficar profetizando no nome do Senhor está valendo alguma coisa para ela, né? Não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Então eu direi a elas: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a palavra original aqui para iniquidade é anomia. Anomia é perversidade, injustiça, transgressão da lei. E nunca vos conheci, conheci é a palavra gnosco, é conhecer de perceber, estar ciente da presença, sentir. São pessoas que não sentem o Senhor. E diante dele, irmãos, a gente acha que essas pessoas, a gente argumentando com elas vai ser útil, a gente argumentando com elas
vai surtir algum efeito? Não vai, irmãos, porque elas estão tão cheias de si, elas já se comportaram como não compradas pelo sangue do Senhor, que não adianta o que você e eu falarmos, não adianta a gente pegar cientistas e falar para elas, não adianta falar que, olha só, todos os vídeos de cientistas que falam o que tem nessas profanações malditas estão banidos. Nenhum vídeo é permitido aqui nessa plataforma. Não é permitido no YouTube, é censurado, porque o diabo quer esconder. Elas vão continuar defendendo isso, elas vão continuar falando que não tem nada demais, porque elas vão chegar diante de Jesus, irmãos. Foi isso que o Senhor falou para mim. Elas vão chegar diante de mim, filha, e vão tentar argumentar comigo. Então, meu irmão, não tem pessoas que elas estão completamente cauterizadas. Elas já estão em modo zumbi. O que é isso? Mortos-vivos espirituais. Elas estão mortas. Elas estão andando para lá e para cá, vendo, mas elas não enxergam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não adianta, irmãos. Então eu tava assim, é inacreditável, irmãos, é inacreditável. Você prova para a pessoa, você mostra para a pessoa. Você pega ali todas as composições que tem no negócio. A pessoa continua falando que não tem problema, que tá tudo certo, que tá tudo bem. Você prova por A mais B que acontece alteração ali, né, de DNA. Não, tá tudo certo. Isso aí ainda pro futuro ainda vai vir talvez alguma coisa, né? Irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz que quem aceitasse a marca da besta teria sido enganado. Eu fui procurar no dicionário o que é enganar. Enganar é fazer acreditar em algo que é falso, errado. Esconder Olha o que estão fazendo com os vídeos aí que a gente tenta postar. E, irmãos, vocês que não tentam postar vídeo nenhum, vocês não têm noção da luta que é você tentar postar um vídeo e ele ser banido toda hora. Aí você percebe o quanto eles estão tentando encobertar. Ali, ó, esconder a verdade de alguém ou de si mesmo. Burlar, lograr, mentir, causar uma impressão que não corresponde à realidade, fazer errar ou incorrer ao erro, fazer equivocar, confundir, trocar, trair. Então, irmãos, tem pessoas que por mais que você prove para a pessoa, você pega um cientista falando, ela não vai acreditar. Então, o foco dessa mensagem aqui, meus irmãos, são vocês que estão limpos, são vocês que não se deixaram profanar. E eu estava vendo um vídeo agora há pouco, eu fiquei assim muito chocada com uma pessoa específica que até então essa pessoa estava defendendo o corpo limpo, né? Vamos dizer assim, sem a profanação da farmaqueia. E agora a pessoa veio achou uma posição interessante assim em cima do muro e foi lá, não, então, não é bem assim, né? Olha, e assim, irmãos, eu preciso ler para vocês, irmãos, aqui. É uma passagem que o Senhor tem literalmente martelado na minha cabeça. Eu falo martelado quando ele é incisivo com alguma coisa, quando ele bate na mesma tecla, tá? Faz alguns dias já, irmãos, que o Senhor tem martelado para mim o assunto de 1 Reis, capítulo 13. O capítulo 13 inteiro tem uma história de um homem de Deus que foi entregar uma profecia para Jeroboão. E a ordem do Senhor, olha isso, irmãos, olha isso, eu estou falando com vocês que se comportam como comprados, para vocês que se comportam como propriedade de Jesus Cristo, para vocês que se importam com o que Ele se importa, para vocês que têm temor do Senhor, ainda têm temor do Senhor, é para vocês isso aqui, irmãos. Talvez alguns aí de vocês, não todos, alguns, o Senhor tem falado palavras muito severas, muito rígidas, você está achando que é exagero. Não visitar mais essa pessoa, não conversar mais com aquela outra pessoa, parar, cortar o relacionamento com não sei quem, e você está achando que é exagero.
Eu quero ler aqui, porque o Senhor, quando ele falou para esse homem de Deus ir lá entregar a palavra para Jeroboão, ele disse o seguinte, eu vou ler no versículo 8 aqui. O homem de Deus respondeu ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, eu nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, pois assim me ordenou. Olha o que o Senhor ordenou a ele aqui, irmão. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comas pão, nem bebas água, e nem voltes pelo caminho por onde vieste. Olha, qualquer um poderia pensar, nossa, o Senhor não quer mais que eu coma pão, nem que beba água, vou estar cansado da viagem. Irmãos, seja qual for a orientação que o Senhor teu Deus te deu com relação a alguma pessoa, que é uma pessoa que está em cima do muro com a situação que nós estamos comentando, ou é uma pessoa que já aceitou a profanação da farmaqueia, e o Senhor está te falando para parar de comer pão, parar de beber água na casa dessa pessoa, parar de ficar passeando na casa dessa pessoa, e você continua indo. Presta atenção nisso aqui, ó. Então, o profeta, o homem de Deus, né, falou que Deus tinha falado aquilo ali para ele. Aí, olha isso aqui, irmão. Olha, cuidado, cuidado. Ele, pois, no versículo 10 agora. Ele, pois, se foi por outro caminho, olha, até aqui ele estava obediente. Não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram lhe contar tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, e a contaram também a seu pai. Seu pai lhes perguntou por qual caminho ele se foi, pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, selai-me o jumento. E eles selaram o jumento no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, o achou sentado. Olha você aí, irmão. Olha eu aí. Sentado embaixo de um carvalho. Até então, obedientes, né? Até então, não comendo pão, não bebendo água e não voltando pelo mesmo caminho, né? Até aí tudo certo. O achou sentado debaixo de um carvalho e ele perguntou, olha aquele enviado ali, irmãos, que é enviado para mentir, para ver se você vai se desviar do caminho, tá? És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E respondeu ele, sou. Então lhes disse, vem comigo a casa e come pão. A pessoa fala para você alguma besteira aí, ah não, tal coisa pode. Mas ele disse, não, eu não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Nossa, que Deus exagerado, né? Nossa, não sei por que Deus está querendo isso de mim. Só obedece, irmão, não questiona não, tá? Só obedece que é para a tua preservação de vida. Continuando no versículo 18. O outro lhe respondeu, eu também sou profeta como tu. Olha o anjo aqui, ó. E o anjo me falou, mentira aqui. O anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas lhe mentia. Assim, o homem... Olha, caiu na palavra do outro aqui, ó. O homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E desobedeceu, né, irmãos? Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que ele te dissera, não comas pão, nem bebas água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo eles comido e bebido, selou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Então, meu irmão, seja qual for a pressão que nós formos passar nesses últimos tempos, meu irmão, a gente está na reta final. A gente está na reta final. Você viu tanto de gente perdendo emprego por causa dessas maldições, dessas profanações da farmaqueia.
O tanto de pessoas que estão perdendo emprego, meu irmão. Faz igual o Senhor Jesus falou, meu irmão. Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Assim, fazendo um trocadilho aqui, se o teu trabalho te escandalizar, arranca-o, meu irmão. Eu não vou poder viajar, então arranca a viagem, para de viajar então, tira viagens da sua agenda. Mas é que as férias vão ser, é férias em Paris, é férias na Disney, arranca isso aí, meu irmão. Arranca isso da sua vida, em nome de Jesus. Mas é que agora que saiu meu passaporte, né? Agora saiu o visto para mim. Arranca. A palavra aqui, irmão, para escandalizar, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, escandalizó. Colocar uma pedra de tropeço ou um empecilho no caminho, no qual alguém possa tropeçar e cair. A palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos vivendo um tempo tenebroso, irmãos. O diabo tá com tudo, o inferno tá fervendo, ele sabe que tem pouco tempo. Seja o que for que te falarem, seja qual for a ameaça que você sofrer, meu irmão. Eu não sei o que eu vou fazer. Deixa com Deus, confia no Senhor, haja em fé. Ande sobre as águas, saia do barco, deixa que caia, a casa que caia, deixe quieto. Mas arranque aquilo, meu irmão. É melhor você entrar na vida sem o teu emprego, desempregado, seja lá o que for, sem a tua viagem internacional, seja lá o que for, sem as tuas férias que você estava planejando. Mas eu vou perder o dinheiro da passagem. Meu irmão, que importa? O que adianta, meu irmão, você perder a tua alma? Não perca a tua alma, irmão. Isso que está acontecendo é muito sério. É muito sério. E nós vamos ter pessoas furiosas porque vão perceber que não tem óleo na lâmpada. Elas têm a Bíblia. A Bíblia, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Elas têm a lâmpada, elas estão esperando o noivo, elas dormiram igual todo mundo dormiu, as 10 dormiram. As 10 estavam esperando o noivo. E quando ouviu-se o clamor, as 10 acordaram. Então tá tudo ali, tudo parecido, né? Só que tem uma diferença, falta de comunhão. Porque quando o Senhor fala, depois que elas vão bater lá, abre-nos, ele fala assim: eu não vos conheço. A palavra original ali para não conheço, irmãos, é de ver face a face, é de sentir, ter comunhão, relacionamento. Então são pessoas que são aqueles que vão olhar na face do Senhor Jesus e vão ter a petulância, meu irmão, vão ter o topete de falar: mas eu profetizava no teu nome, eu expulsava demônios no teu nome, eu fazia obras maravilhosas. Então, se essas pessoas, meu irmão, elas vão ter, até lá, diante do Senhor, elas não vão entender que elas estavam erradas. Não é agora, meu irmão, com a gente, que elas vão entender que elas estão erradas. Então, tem pessoas, são as virgens imprudentes. Não tem conversa com esse povo, não adianta. Quando a gente está estudando, meu irmão, eu fui estudar a respeito das virgens sábias e das sábias ou prudentes, né? E as loucas ou nécias ou imprudentes. E eu foquei, qual é a principal característica das duas? Uma é sábia e a outra não é. Simples, né? Então eu fui lá em Provérbios, eu fiz uma listinha do que os sábios fazem. Então, nem olhei os tolos por enquanto ali, isso aí foi ontem mesmo que eu estava fazendo. Qual o comportamento dos sábios? Qual o comportamento das virgens sábias? Eu vou só falar aqui para vocês alguns que eu encontrei. O homem sábio ouvirá e irá aumentar o entendimento com o aprendizado. Então, qual que é o contrário? O que o tolo faz? O tolo não aumenta o conhecimento, ele não está nem aí, ele vai vivendo a vida, irmãos. Como se essa vida aqui fosse uma brincadeira. Ele não leva a sério o sacrifício do Senhor Jesus. As sábias levam, as virgens sábias levam a sério. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considere os caminhos dela e ser sábio. A formiga, meu irmão, quando você já experimentou passar num lugar que tem um formigueiro durante um dia de chuva, você não vai ver uma formiga saindo na hora que está chovendo. Porque antes da chuva,
ela já tem as comidinhas dela lá todas guardadinhas. Ela já fez o estoque dela, ela já está preparada. Então o sábio, ele se prepara antes, ele vê aquela nuvem, aquelas tempestades se aproximando e ele já se prepara, ele não fica esperando chover, ele não sai sem sombrinha de casa. O sábio é precavido. O homem sábio ama a repreensão, uma coisa que o tolo odeia a repreensão, meu irmão. Se você tentar repreender um tolo, a palavra fala, não faz, nem faz isso. Não responda ao tolo de acordo com a sua tolice. É melhor você deixar quieta a pessoa e nem falar com a pessoa, irmãos. Então tem pessoas que você freia a tua boca, eu freio a minha boca, você não fala, freia os teus dedos, né? Eu freio os meus dedos porque a pessoa não quer enxergar, ela é tola, ela odeia a repreensão. O sábio ama. O sábio receberá mandamentos, o sábio aceita ser orientado com os mandamentos do Senhor. O tolo não, ele fica questionando, ele fica rebatendo. Você pode pegar a palavra, irmão, pode pegar o pergaminho original da Bíblia e mostrar para ele que ele não vai aceitar. Tolo. Tem a palavra, tem a lâmpada, tem, mas não tem óleo, não tem relacionamento. Vai chegar lá diante do Senhor e vai falar, nossa, mas eu fazia isso. Ainda vai achar que tem que discutir com o Senhor. Não vai entender que perdeu até diante do Senhor, meu irmão. Essas pessoas não vão entender que perderam. O que refreia seus lábios é sábio. Olha, o que ganha almas é sábio, então os sábios ganham almas, os que vão subir, os que vão entrar com o noivo, ganham almas. O que atenta ao conselho é sábio, a língua do sábio é saúde, a pessoa controla o que ela fala palavras abençoadoras, palavras que vão glorificar o nome do Senhor e não agradar aos homens. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, se você ainda vai em templos feitos por mãos humanas e o pastor que te coordena aí está falando para tomar essa profanação maldita, está falando para tomar a profanação da farmaqueia, a língua dele não está destilando saúde, certo? Ele não é sábio, ele está indo contra a palavra de Deus, ou seja, é um falso pastor. É um lobo em pele de ovelha, meu irmão. Se afasta disso aí. Fica na tua casa. Faz a tua refeição espiritual. Só você e o Senhor, tá? Melhor você cortar isso aí. Faz igual o Senhor Jesus falou. Arranca. Arranca, meu irmão. Essa hora nós temos que ser extremamente drásticos. E não é ser frio. Não é ter frieza, meu irmão. Não é tratar as pessoas com desrespeito nem nada. É cuidar daquilo que você tem. É guardar o que você tem. Sabe? Vigia, seja vigilante. Então, se o pastor do lugar que você vai para congregar tá falando besteira, irmão, tá falando contra a palavra, tá falando que você pode profanar o templo do Senhor, que é o seu corpo, sai daí, porque a língua dele não está destilando saúde. O sábio anda em companhia dos sábios. Olha isso aqui, para aqueles de vocês que andam em companhias aí de pessoas que vão contra a palavra, que querem açucarar o pecado. Sai de perto desse povo aí que vai sobrar para você depois. Não se envolva. A mulher sábia edifica o seu lar. O homem sábio teme e se separa do mal. Os lábios do sábio destilam conhecimento. O caminho da vida é para cima para o sábio. Ou seja, o sábio sabe para onde ele está indo, né? Para onde ele quer ir. Os ouvidos que ouvem a reprovação são sábios. Então você que é sábio, que você que vai entrar para as bodas com o noivo, você ouve a repreensão, você ouve a correção, você aceita. O sábio é pacificador, o sábio tem autocontrole, o ouvido do sábio busca o conhecimento. Ele não é daquele que não quer nem saber, a tecnologia está lá avançada, tem chip líquido já, ele fica, não, ele está esperando aí no chip visível. Não, o sábio ele vai atrás do conhecimento, ele vai ler, ele vai se instruir, ele vai saber o que está acontecendo com essas maldições que querem colocar dentro da gente, na nossa corrente sanguínea. O sangue é a vida, o Senhor falou. O sábio vai controlar, não vai deixar entrar qualquer coisa ali. Quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. E aí um versículo que eu encontrei que eu achei bem interessante. Há um tesouro desejável e óleo na habitação do sábio. Então,
O sábio, ele tem relacionamento com o Senhor, ele não tem só a Bíblia na mão, ele não fica só lendo a Bíblia. Ele se relaciona com o autor da Bíblia. Então, além da palavra, da lâmpada, porque todas elas saíram com as lâmpadas, né? Todas as virgens, as prudentes e as loucas, todas elas prepararam suas lâmpadas. Todas elas tinham a lâmpada para os pés. Só que o relacionamento faltou ali, né? Em algum ponto. O sábio se desvia da ira. O coração do sábio está na casa do luto. Porque ele vai ver ali o fim de todo ser humano, né? E vai ter temor do Senhor e tal, e vai pensar na eternidade. Então, meus irmãos, vocês que estão na dúvida aí, né? E aí, eu vou perder meu emprego se eu não me profanar. Isso só por si só, meu irmão, já deveria acender um sinal de alerta, assim, como eu falo, de dar um frio na espinha. Um frio na nossa espinha. Se você não tomar profanação aqui, você vai perder emprego, viu? Você não vai poder entrar aqui, você não vai poder entrar ali, certo? Isso aí já deveria acender um sinal de alerta vermelho para todos nós. Então, aqueles de vocês que escolheram continuar mantendo o corpo de vocês como um corpo do Senhor comprado por Ele, continue nesse propósito, meu irmão. O Senhor vai te honrar. Faça como Daniel. Daniel, irmãos, um vinho e um manjar. A palavra diz que ele escolheu não contaminar o seu corpo. Ele decidiu e ele foi honrado pelo Senhor. Nós conhecemos a história de Daniel. Olha que tremendo, irmãos. Imagina Daniel hoje em dia, o que será que ele ia fazer, né? O que será que Daniel faria se ele fez aquilo com a comida do rei? Pense como a gente tá no momento que é um momento de trevas mesmo, irmãos. É um momento onde a palavra fala, né, que os homens sentiriam coceira, comichão nos ouvidos quando eles ouvissem a verdade. Eles tentariam quase matar as pessoas ali, igual a gente vê nesse filme ali, os zumbis tentando atacar o homem que quer trazer a cura para eles. Então você tenta falar com as pessoas te atacam. Então, meu irmão, é porque o Senhor Jesus está voltando. É porque Ele é fiel. E aí, infelizmente, sim, meu irmão. Tem pessoas que só nem diante do Senhor elas vão entender que deu tempo. Porque tem pessoas que estão falando assim, que daqui eu não sei que horas isso aí que vai acontecer, né? A marca da besta é só não sei quando. Não existe espaço bíblico para isso em Apocalipse. O Senhor Jesus disse para nós não acrescentarmos a palavra. Em lugar nenhum de Apocalipse a gente lê ensaios, né? Isso é uma doutrina humana que foi infiltrada nesses últimos tempos, para que as pessoas aceitem a profanação ou passem a mão na cabeça da profanação, né? Vamos passar a mão aqui na cabecinha dessa poção venenosa aqui. Mas, infelizmente, sim, irmãos, o Senhor Jesus disse, né? Esforçai-vos para entrar pela porta, porque apertado é o caminho, a porta é estreita e apertado é o caminho. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que nós sejamos aqueles que vamos nos esforçar e vamos conseguir. Em nome de Jesus, permaneça firme, meu irmão, permaneça firme em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.